Se liga que agora vai ter mais uma aula e vai ser sobre cartografia. Então preste atenção. Antes de mais nada, a gente vai falar o seguinte: cartografia. O que é isso na etimologia da palavra, tá bom? Carte e grafia. Ambas as expressões vêm do grego, certo? Carte significa folha de papel e grafia significa escrita. Então é escrita numa folha de papel, certo? Além disso, ela foi muito importante, o estudo da cartografia, para a humanidade e também continua sendo atualmente. Ela foi muito importante no passado como forma de navegação. Por exemplo, os marinheiros que desbravavam os mares, eles tinham como orientação o sol. A gente vai ver como é que isso funciona já já, tá bom? E na atualidade, a gente consegue ver vários fenômenos que acontecem ainda mais por conta dessa sofisticação, né? Do técnico ainda mais aplicado na cartografia, tudo bem? Bom, a gente já deu uma passada geral, né, sobre o que é cartografia e tudo mais. E aí agora a gente vai falar mais sobre formas de orientação. E aí entra um pouco da parte do Sol. Antes de eu falar do Sol, eu vou falar mais outros 3 exemplos, tá bom? Bom, o primeiro é a Roda dos Ventos. A Roda dos Ventos é constituída por 4 pontos cardeais e 4 pontos colaterais. A gente vai focar nos principais, que são os cardeais, certo? Que é norte, sul, leste e oeste. Tudo bem. Nisso, a gente acaba tendo um sentido por onde a gente pode se localizar. A gente pode se localizar através de um prédio, através de uma casa, através de algum edifício, um estabelecimento comercial, mas a gente acaba convencionando essa direção, né, para a Roda dos Ventos e principalmente dos 4 pontos cardeais. A gente acaba tendo uma noção muito melhor de onde a gente se encontra e para onde a gente pode ir também, certo? Bom, além disso, tem a bússola, que se utiliza da Roda dos Ventos para que ela possa direcionar ainda melhor do que a Roda dos Ventos, porque a bússola utiliza o campo magnético da Terra, certo? Bom, isso é alguma sofisticação ainda maior com relação à bússola, tudo bem? E aí também existe o GPS, que aí já é algo que a gente tem até no nosso próprio celular, né? E aí esse GPS, ele acaba sendo muito mais útil que a bússola e é ainda mais útil do que a Roda dos Ventos, certo? Bom, acerca da orientação pelo Sol, né, que eu havia falado antes. A gente pode se orientar pelo Sol? Claro, com certeza, a gente deve se orientar pelo Sol. Mas como é que eu posso fazer isso? Bom, a gente precisa tomar como ponto inicial que o Sol, ele nasce no leste, certo? E se põe a oeste. Tudo bem. Bom, se a gente se encontra às 9 horas da manhã aqui no Ceará, por exemplo, a gente pode ver que se a gente apontar o nosso braço direito para o Sol, lá vai ser o leste, e o nosso braço esquerdo, consequentemente, vai ser o oeste, certo? A gente já tem 2 pontos cardeais, então consegue deduzir os outros, né? O norte é o que está à nossa frente e o sul é o que está atrás da gente, no sentido de se orientar pelo Sol, certo? A gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, porque existem diferentes latitudes, certo? Que a gente vai falar um pouco mais desse termo um pouquinho mais na frente, tá bom? E agora a gente vai falar um pouco mais sobre o que o mapa acaba sendo constituído, os seus elementos, certo? E eu vou olhar aqui na minha pesca que eu fiz, né, para que eu não possa me perder nesses elementos e para que também eu possa falar os principais elementos, tá bom? Bom, acerca da direção. A direção é justamente a orientação, ou seja, a Roda dos Ventos. Mas no mapa a gente só utiliza o norte, certo? Se utiliza do norte e caso não tenha o norte no mapa, indicando para onde é o norte, geralmente ele fica no topo do mapa, na parte superior da folha, certo? Existe também a escala, que é muito importante para que eu possa saber, eu acho que é o principal do mapa, para que a gente possa saber de onde aquele mapa está sendo representado e qual a realidade que aquela representação me mostra, certo? Então, se eu tenho uma escala de 1 para 50,
A escala sempre é medida em centímetros, tá? Desculpa não mencionar isso antes. Mas se a escala está de 1 para 50, significa que 1 centímetro no papel, ou seja, no fictício, do que está sendo representado ali, representa 50 centímetros no real, certo? Tudo bem. Bom, com relação à projeção, que também é um pouco do que a gente vai falar mais na frente, acredito que na próxima aula seja bem melhor da gente falar, porque isso envolve justamente as latitudes, e eu ainda não falei das latitudes ainda. Já a gente vai entender o que são latitudes, tá? Calma, só um pouquinho de calma. A fonte, que é de onde o mapa é feito. Se você próprio fabrica, então você coloca o seu nome no mapa. Se é um órgão público que fabrica, tá lá o nome do órgão público. A data também é muito importante para que a gente possa saber quais processos foram utilizados e qual a realidade daquele mapa que está sendo feito, tá? E também a respeito das coordenadas geográficas, tá bom? Que é o que a gente vai falar agora no próximo tópico, beleza? Bom, as coordenadas geográficas, elas precisam ser pensadas como endereços. Por exemplo, pensa na tua casa como uma coordenada geográfica, certo? Ou a rua, um ponto da rua, ou alguma bodega que você talvez vá. Tudo isso são coordenadas geográficas. Nelas é que entram as latitudes e as longitudes, certo? Paralelos e meridianos. E aí a gente vai falar agora um pouco mais sobre como é que... O que é isso, na verdade, né? O que são latitudes, o que são longitudes. Bom, as latitudes, elas estão dispostas como se fossem moedas empilhadas umas nas outras. Como assim, Paulo? Cara, imagina assim. Tem uma moeda de R$1, depois tem uma moeda de 25 centavos, depois tem uma moeda de 10 centavos, certo? Isso, imagina agora no globo, certo? Porque o globo terrestre, ele é diferente, né? Tem uma parte um pouco mais afilada e uma parte um pouco mais... um diâmetro um pouco maior, né? Diâmetros menores e diâmetros maiores. Nisso, quando uma moeda de R$1 tem um diâmetro maior do que uma moeda de 5 centavos, significa que cada moeda é uma latitude diferente, certo? Tá bem? E com relação também à longitude, né? Bom, a longitude, ela pode ser comparada com a tangerina, tá? Vamos compará-la como uma tangerina em si. De que existem postas, né, na tangerina, aqueles gominhos que separam uma parte da outra. Pronto, aqueles são os meridianos, certo? E é basicamente isso. Eu vou falar um pouco das características de cada um, para que a gente possa se localizar e também para que seja um pouco mais até de um entendimento palpável mesmo, tá bom? Bom, as latitudes variam de 0 a 90 graus em relação ao Equador, ou seja, elas são também de norte a sul, tá? Então, é do Equador para cima e do Equador para baixo. A gente mede de 0 a 90 graus. E as longitudes são medidas de leste a oeste, certo? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tanto faz. Vão ser os mesmos padrões, tá bom? E aí nisso também, quando se cruza uma latitude, né, que ela está na horizontal, com uma longitude, é que eu tenho uma coordenada geográfica, certo? Essa foi mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, apertem em gostei aí, ou então se quiserem compartilhar também, eu vou agradecer bastante. E espero que tenha sido um bom entendimento para todos vocês.